Cumprimento a todos os nossos queridos e amados irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Para mim é um motivo de alegria e mais uma vez poder estar com você no dia de hoje, compartilhando um pouco acerca da palavra do Senhor. Abramos as vossas Bíblias em 1 João capítulo 5, versículo 4 da palavra do Senhor, que diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória do que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo? Senão aquele que crê ser Jesus o Filho de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Porque todo o que é nascido de Deus, ele vence o mundo. Sabemos nós que o mundo, ele tem em seu princípio trazer ao coração do homem um prazer ou uma satisfação para que o próprio homem, ele se prenda cada vez mais como uma teia de aranha nas coisas que o mundo tem a oferecer. O mundanismo, ele é aplaudido por muitos. O mundanismo são coisas errôneas que muitas das vezes o ser humano, ele tem um coração aberto a praticar. A Bíblia diz que aquele que torna-se amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Isso quer dizer que aquele que aproxima do mundo, ele se distancia de Deus. E o mundo tem diversas ideologias, o mundo tem diversas maneiras que aprisionam o ser humano, aprisionam o homem. Mas a Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus, este vence o mundo. Você precisa ser nascido de Deus. Uma vez, uma determinada época, Jesus conversando com um homem, este homem disse a Jesus: como posso eu nascer de novo? Você precisa nascer ouvindo a palavra de Deus. E ouvindo a palavra de Deus, a sua fé será aumentada e você vai reconhecer as suas falhas, os seus erros, você vai reconhecer a sua pequenez e vai voltar aos princípios bíblicos, aos princípios de valores, aos princípios de Deus. Aquele que é nascido de Deus, esse vence o mundo. Nós temos visto diversas pessoas que não têm vencido o mundo ou as coisas mundâneas, porque ele não é nascido de Deus. Ele continua vivendo uma história de mundanismo na sua vida, com práticas mundâneas, satisfazendo as suas concupiscências e o seu próprio ego, o seu próprio coração, as suas próprias vontades, os seus próprios interesses. Mas diz as Escrituras Sagradas: aquele que é nascido de Deus, este vence o mundo. Nós vimos em Daniel capítulo 1, a partir do versículo 8, 3 homens, ou melhor dizendo, 4 homens, Daniel, Ananias, Azarias e Misael, conhecido como Sadraque, Mesaque e Abidnego. Juntamente com Daniel, esses 4 homens foram capturados pelo rei Nabucodonosor. Esses 4 homens, eles foram capturados como escravos, levados à Babilônia. Mas mesmo aqueles homens sendo levados à Babilônia, tendo que aprender uma nova língua,
por eles serem judeus, tiveram que aprender uma nova língua, tiveram que vestir vestimentas daquele lugar, tiveram que se adaptar a uma terra estranha, tiveram que fazer algumas mudanças em sua vida. Mas estes homens, apesar de ter que fazer algumas mudanças na sua vida, estes homens, eles não quiseram mudar aquilo que poderia quebrar o princípio das Escrituras Sagradas, o princípio da palavra de Deus. Estes homens não quiseram mudar. Estes homens não quiseram se contaminar com as iguarias oferecidas pelo rei Nabucodonosor. Porque estes homens, eles eram nascidos de Deus. Estes homens, eles eram diferentes. E todos aqueles que são nascidos de Deus, estes vencem o mundo. Estes homens venceram naquela época, porque estes homens tinham Deus em seu coração e não quiseram quebrar os princípios bíblicos, quebrar os arautos da palavra daquela época. Estes homens quiseram permanecer santos diante de Deus, aos olhos do Senhor. Estes homens foram oferecidos a eles iguarias pelo mundo. Foram oferecidos a estes 4 homens. Mas Daniel se levantou contra aquilo que estava sendo oferecido a ele. Daniel se levantou contra aquilo que o mundo estava oferecendo a ele. Daniel se levantou contra no seu coração e não aceitou a proposta ditada pelo mundo que estava sendo oferecida a ele. Daniel, Ananias, Misael e Azarias guardou dentro do seu coração, mesmo sendo levados para outra nação como escravos, mesmo sendo doutorados em ensinos babilônicos, né, tendo que aprender coisas babilônicas, mas estes homens conservaram dentro de si a sua fé, dentro de si estes homens conservaram o seu propósito diante de Deus, não se contaminando com aquilo que o mundo lhes oferecia naquele momento. Estes homens se resguardavam. Você precisa se resguardar daquilo que o mundo está te oferecendo nesse momento. O mundanismo está em nossa volta, mas nós devemos permanecer observando as suas palavras, porque aquele que é nascido de Deus, esse tem a capacidade de vencer o mundo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós vivemos nesse mundo, mas não somos deste mundo. Nós estamos neste mundo, mas não vamos ficar neste mundo. A nossa eternidade é no paraíso com Deus eterno. Louvado seja o nome santo do Senhor. E estes homens tiveram um propósito. Estes homens conversaram com o responsável que ali tinha de cuidar desses homens e fizeram uma proposta para aqueles homens. Deixe-nos comer legumes, verduras, pelo menos 10 dias, e depois veja e tire uma conclusão se somos iguais, se somos parecidos com aqueles que vão comer as iguarias do rei. Vê em nós
se há ou haverá alguma diferença entre eles, compare nós com eles e veja se há diferença. E assim, aquele homem aceitou esta proposta e não serviu aqueles homens, Daniel, Misael, Ananias, Azarias, conhecido como Sadraque, Mesaque e Abednego. Aquele homem não ofereceu àqueles homens a mesma alimentação oferecida aos que eram da Babilônia. Eles tiveram a oportunidade de provar a diferença. Você também terá a oportunidade de provar a sua diferença como servo de Deus, como cristão, como homem de Deus, como mulher de Deus. Você terá a oportunidade de provar a sua diferença com o povo que vive no mundo. E estes homens enfrentaram essa situação. E Deus honrou estes homens por não quererem se contaminar com as iguarias que o rei lhes oferecia. Estes homens estavam bonitos depois daqueles 10 dias, mesmo comendo só vegetais, mesmo comendo só frutas e legumes, estes homens e bebendo água, mas estes homens, eles permaneceram intactos, não adoeceram, não retrocederam, não ficaram para trás. Pelo contrário, estes homens estavam mais vistosos, mais bonitos, estavam com mais saúde do que aqueles que viviam no mundo, do que aqueles que viviam na Babilônia, que representa o mundo de hoje, que comiam de tudo, que bebiam de tudo, que se farreavam, que andavam de qualquer maneira. Sadraque, Mesaque e Abednego, juntamente com Daniel, estavam sadios, bonitos, compostos, diferente dos outros. Tanto é que estes homens se destacaram no reino da Babilônia. E é assim que irá acontecer com você, se você não se contaminar com as coisas deste mundo, se você se preservar das coisas que este mundo tem te oferecido, se você se proteger das coisas que este mundo está te oferecendo, Deus vai te honrar a tua fé, porque aquele que é nascido de Deus, este vence o mundo. Mas os obstáculos daqueles homens não acabaram por aí. As dificuldades desses homens não acabaram por aí. Por eles terem vencido esta etapa, etapas maiores surgiram na vida daqueles homens. E não será diferente para você. Você também vencerá muitos obstáculos, né? Muitas etapas você vai vencer. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas não se acomode, não sente e fique acomodado, porque maiores etapas ou batalhas ainda hão de aparecer para você, e você precisa estar preparado com a sua fé em alta. Louvado seja o nome santo do Senhor. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória do que vence o mundo, a nossa fé. E estes homens tinham fé. No passado, venceram essa batalha, não se contaminando com as coisas do mundo, com as coisas da Babilônia. Mas chegou uma ocasião, em Daniel 3, que Nabucodonosor levantou ali uma imagem de escultura, levantou ali uma imagem de aproximadamente 30 metros, e aqueles homens, eles tinham que se curvar diante desta imagem. Aqueles homens, quando tocassem os instrumentos ali, e ali estavam toda a elite do reino da Babilônia, os oficiais,
os magistrados, estavam ali os políticos, estavam ali o próprio rei Nabucodonosor, a sua rainha, os seus filhos, estavam ali os ministros do reino. Em Daniel capítulo 3 nos mostra que estavam ali todos aqueles homens importantes, mas aqueles homens, eles não quiseram se curvar diante daquela situação decretada pelo rei Nabucodonosor. Aqueles homens não quiseram se misturar ou se igualar às pessoas que viviam na Babilônia, que se curvavam diante de qualquer coisa. Aqueles homens, ao tocar dos instrumentos, toda a nação babilônica se prostravam diante daquele decreto, daquela dificuldade, se prostravam diante daquele momento. Mas Sadraque, Mesaque e Abidnego, esses três homens, permaneceram de pé, porque esses homens tinham fé, e aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Estes homens tinham este conhecimento, e estes homens, eles tinham essa certeza que a vitória do que vence o mundo é a nossa fé. E estes homens tinham a sua fé elevada e não se curvavam diante dos decretos do rei Nabucodonosor, diante da imagem que ali foi levantada, diante daquela situação, eles permaneceram de pé. E estes homens foram lançados na fornalha, foram jogados dentro de uma fornalha esquentada diversas vezes mais do que o normal. Então eu digo para você, mediante a sua fé e mediante você ser uma pessoa nascida de Deus, você vai vivenciar etapas na sua vida difíceis de enfrentar. Você vai vivenciar etapas na sua vida que serão difíceis para você, porque o mundo, ele tem seus decretos, o mundo tem a sua lei, no mundo tem o seu mundanismo que está em alta. Então você vai enfrentar tudo isso, você vai ser chicoteado, lançado dentro de uma fornalha aquecida várias vezes mais do que o normal. Vai ser grande a sua luta, é isso que eu estou dizendo para você. Vai ser difícil você enfrentar, mas enfrente essa situação sem se curvar, enfrente essa situação sem se misturar, enfrente essa situação sem se contaminar com as coisas desse mundo, porque fazendo assim, Deus vai honrar a tua fé, o teu propósito, e vai te garantir a vitória. Louvado seja o nome santo do Senhor. É assim que diz as Escrituras. As coisas estão difíceis e podem piorar, mas se você é nascido de Deus, se você é nascido de Deus, você vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Os momentos são difíceis, as lutas são grandes, as barreiras são imensas, mas mantenha a sua fé elevada, mantenha-se firme, seja forte, seja corajoso. Deus é contigo, você não está sozinho em meio a esta dificuldade, você não está sozinho em meio a essa luta, você não está só. Existem pessoas que estão orando por você, existem pessoas que estão clamando a Deus pela sua vida, existem pessoas que estão buscando a face do Senhor ao teu respeito, existem pessoas que
que estão te abraçando, que está vendo a sua dificuldade. Você não está sozinho. Sadraque, Mesaque, Abidnego e Daniel não estavam sozinhos. Estavam um com os outros unidos, com o mesmo propósito, com a mesma fé, orando um pelos outros, abraçando aquela causa juntos. E é assim que está acontecendo na sua vida. Talvez você está desesperado, você está sem saber o que fazer, mas eu te digo nesta noite, abrace com seus irmãos, ore com seus irmãos, mantenha a sua fé unida com seus irmãos, e você vai receber junto com seus irmãos a alegria e a satisfação de ver o milagre acontecendo na sua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor, porque aquele que é nascido de Deus, este vence o mundo. Engrandecido seja o nome santo do Senhor. Tenha o seu coração transformado no dia de hoje. Vence o mundo no dia de hoje, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E aquele que se aproxima-se do mundo, torna-se inimigo de Deus. Saia do mundo, do mundanismo, aquilo que o mundo te oferece, e passe a aproximar mais de Deus, a vivenciar aquilo que Deus tem para você, aquilo que Deus tem preparado para você, aquilo que Deus ele tem a realizar na sua vida. São coisas grandes, e é claro que você vai ter inimigos. Muitos vão se levantar contra você, vão fazer projetos, como fizeram com Sadraque, Mesaque e Abidnego, e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, o senhor não levantou um decreto, o senhor não deu uma ordem, o senhor não fez uma lei, mas existem pessoas que não estão obedecendo a lei que o Senhor levantou, constituiu, decretou. E esses homens não se curvavam diante daquilo que o Senhor decretou para que eles se curvassem. Esses homens merecem ser lançados na fornalha de fogo. Foi este o decreto ou a perseguição feita pelos opositores da sua fé. Foi esta a declaração dada ao rei Nabucodonosor por perseguidores da vossa fé. Mas ali, aqueles homens, apesar de perseguirem aqueles Sadraque, Mesaque e Abidnego, a perseguirem Daniel, estes homens, eles não sabiam que este Sadraque, Mesaque e Abidnego não estavam sozinhos, que Daniel não estavam sozinhos, que estes homens tinham um Deus que zelavam pelas suas vidas, que eles eram judeus, pessoas separadas, escolhidas, diferenciadas. E você, da mesma forma, é uma pessoa separada, escolhida e diferenciada. Louvado seja o nome santo do Senhor, das pessoas que estão no mundo, praticando as coisas do mundo, vivenciando as coisas do mundo, curtindo as coisas do mundo. Você é diferente para Deus. E mediante esta diferença, nós vemos que você é nascido de Deus. E aquele que é nascido vence o mundo. Você está vencendo o mundo. Você é um vencedor. Você é mais do que vencedor por meio daquele que te salvou. Louvado seja o nome santo do Senhor. A vitória é tua. Louvado seja o nome santo do Senhor. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde e te proteja. Etapas difíceis virão. Dificuldades maiores aparecerão. Mas você é um vencedor em Deus, porque você nasceu em Deus, e os nascidos de Deus vencem o mundo. Esta é a vitória daquele que vence o mundo, a nossa fé. Conserve a tua fé, conserve
a semente que foi plantada no seu coração. Conserve a sua fé, independente das lutas, independente das suas dificuldades, independente das suas barreiras. Conserve a tua fé. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, te proteja e te conceda uma semana, um mês de vitória em nome de Jesus. Amém.